É isso mesmo, gente. Hoje estou recebendo aqui no programa Tudo Pra Você o meu amigo, Dr. Elias Ameri, ele que é cardiologista, e vamos conversar sobre os cuidados que nós devemos ter com o nosso coração. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo aqui no nosso programa mais uma vez. Bom, doutor, da outra vez que eu estive aqui, né, nós falamos um pouco aqui no seu consultório sobre os pacientes que estão hipersatisfeitos com o resultado do tratamento da enxaqueca, né? Tem alguma novidade sobre esse tema? Tem. Da nossa última entrevista, eu fui questionado por um neurologista muito conhecido de um hospital famoso em São Paulo, e passei meu trabalho para esse colega, que por coincidência ele tem um trabalho sobre óxido nítrico, só que ele não associou a relação com a enxaqueca, né? Então agora com esse trabalho é provável que tenha mais alguma novidade. E aqui no consultório nós já estamos com 185 casos tratados de álcool. Olha que beleza, hein? Com 94% de controle. Bom, doutor, mas hoje nós vamos falar sobre coração, né? A primeira pergunta que eu faço para o senhor é que foi destaque na imprensa nesses últimos dias, né? Foi a morte daquele rapaz que tomou excesso de energéticos, né? Um adolescente praticamente ainda. Realmente esse produto que é vendido nos supermercados, né? Isso realmente traz muitos riscos à nossa saúde? Traz. Eu não diria de uma forma generalizada, mas pessoas que já apresentam uma predisposição, por exemplo, a arritmia cardíaca, o energético é sabidamente uma bomba com cafeína, né? O grande perigo do energético é a cafeína que vem em altas doses e o usuário não se limita a uma unidade, né? Não. Então a cafeína, ela gera ataque cardíaco, eleva a pressão arterial, e se a pessoa já tem algum fator predisponente, o risco dessa pessoa é maior, inclusive até a morte. E quem mistura muitos energéticos com uísque, então é muito pior. Aí é a soma da cafeína com o álcool e o fator de potencializar, né? Duas drogas, falando a nível de farmacologia, são duas drogas, né? Sim. Doutor, como que nós podemos saber se uma criança ou um adolescente tem riscos de sofrer um infarto fulminante? O infarto fulminante nós podemos rotular de morte súbita, que na verdade nem sempre é infarto. O infarto fulminante, ou mais apropriadamente a morte súbita, ela não tem como você fazer uma prevenção sem uma análise cardiológica completa. Às vezes nem um eletrocardiograma simples você consegue detectar essa predisposição da pessoa, e sempre vai ser por predisposição. Mas a morte súbita, se já existiu alguma manifestação nesse jovem, adolescente ou até nessa criança, né? Por exemplo, um desmaio. Desmaiou e vai investigar esse desmaio. A parte neurológica foi toda investigada e não teve nada. Entra-se na parte cardiológica. Aí, por um acaso, descobre-se que essa criança tem doença dos canais de cálcio no coração, que é genético. Então, com essa descoberta, você tem como prevenir, inclusive, a morte súbita, em alguns casos, por arritmia, você pode implantar um marcapasso desfibrilador. E o colesterol alto numa criança de 14 anos, 13 anos? É um fato cada vez mais frequente, voltando para a parte dietética. Mas mesmo tendo uma alimentação saudável? Aí já tem um componente. Caso de investigar, né? É um caso a investigar, porque uma coisa importante a se comentar com o público, o colesterol, ele não advém só do alimento. Nós podemos grosseiramente falar que 40% do colesterol que se detecta no sangue veio da alimentação e 60% é produzido pelo fígado. Então, se essa criança tem um hábito alimentar adequado, por ser criança deve ter atividade, né, intrínseca, e ainda tem colesterol alto, necessita uma investigação e muito provavelmente tem que ser medicada. Bom, doutor, a gente está vendo na novela das 8, não sei se o senhor assiste a novela, né? Não dá tempo. Não dá tempo, né, doutor? Eu, às vezes, né? E lá está mostrando um papel realmente falando, né, de coração, que é o papel do Gianecchini. E no papel dele é o seguinte, ele está esperando por tanto tempo, né, por um transplante de coração. Realmente é difícil esse transplante ainda aqui no Brasil?
Eu vou usar uma expressão, o gargalo está realmente na cultura de doar o órgão. O segundo ponto que reduz a incidência de transplantes é a compatibilidade, né? Você tem um número não suficiente de doadores e os que têm não são compatíveis a determinadas pessoas. Então a fila cresce, né? Cresce, né? Bom, ainda falando sobre o papel da novela, né? Ele sofreu uma arritmia forte, cansaço excessivo, dores no peito, foram alguns dos sinais, né? Até mostrou numa cena que ele estava tendo uma relação sexual com a esposa e realmente quem tem problema de coração tem que ter cuidado no ato sexual, ou só no ato sexual ou em outras atividades também? Se o problema está comprovado, em todas as atividades físicas tem que ser questionado. Mas você tocou num assunto importantíssimo. O ato sexual, que ele equivale a pessoa carregar 30 quilos de peso. O esforço do ato sexual é intenso. Né? E uma característica aos fumantes, ele tem o ato sexual, atinge o orgasmo e vai dar uma fumadinha, né? O cigarro ele é vasoconstrictor, o exercício também gera consumo de oxigênio, e se o cidadão tem um problema já existente, ele pode vir a um infarto até com consequências fatais, né? E quem toma os azulzinhos? Você vai se surpreender. O azulzinho, ele protege o coração. Por quê? Ele é baseado na produção do óxido nítrico, que é um vasodilatador. Agora, qual é o problema do azulzinho? Aquela pessoa que já está numa idade mais avançada, né, acima dos 40, 50, 60 anos, e não tem a atividade física do ato sexual porque não tem potência. Toma o azulzinho e vira um super-herói. E ele vai praticar o exercício sem estar em condições. Não é o azulzinho que dá o problema. O azulzinho ele pode dar o problema se a pessoa já tem um fato cardiológico a nível de artérias e toma um remédio à base de nitrato. Então, essas duas drogas juntas fazem um colapso na pressão arterial e a pessoa pode desmaiar, morrer, tudo. Tá? Bom, gente, tá aí, olha, algumas dúvidas, né, que a gente sempre vem conversar com o Dr. Elias para tirar as dúvidas de vocês, as minhas também, né? Quero agradecer ao senhor mais uma vez de estar aqui junto com a gente, né, tirar um tempo aí na agenda e nos atender aqui e dar essas informações maravilhosas, né? À sua disposição. Obrigada, viu, doutor? Bom, gente, se você tiver alguma dúvida, quiser mandar sua pergunta, manda aqui pra gente no contato @vivianeleite.com e a gente volta aqui para conversar mais com o Dr. Elias Ameri e esclarecer tudo para vocês sobre cardiologia. Vamos a um rápido intervalo e já estou de volta com o programa Tudo para Você.